Então não tem como a gente deixar de falar dos processos de negócio, né? Os elementos, os processos de negócio, quais são eles, por que que eu uso dessa forma, de que forma que eu uso. Então eu separei aqui para a gente falar um pouquinho e a gente começa falando das notações. Então tem várias notações, né? Como eu falei, eu tive aula de OIM, aqui o OIM, ó. Na década de 70 você teve aula? Não, Marcão, 70 é quando surgiu. A minha aula foi na década de 90. Não vou falar especificamente o ano, mas quem tiver na live aí que me conhece sabe o ano especificamente que eu estudei. E lá a gente tinha uma régua, né? Uma reguinha, para quem não sabe, é uma régua, né? Um componente de plástico ali com uma figura geométrica que eu usava para desenhar. Não tinha computador, Marcão? Tinha, mas era muito escasso, né? Era difícil ter acesso. Então eu usava o que a gente chama de flowchart. Então eu consigo fazer desenho através de flowchart. No AM a gente usava fluxograma, né? Depois surgiu uma empresa como a Software AG, que ela usou um tal de EPC, né? Depois, para quem é mais novo aí, já começou a fazer modelagem através de um ML. Depois foi o IDEF, né? E aí a OMG, ela lançou o BPMN, que é o nosso foco de hoje, tá? E tem várias notações. Então, o que a gente vai falar de BPMN, por que BPMN, Marcão? Porque ele é mais simples, ele é mais utilizado. Todas as empresas de software e soluções utilizam BPMN. Hoje, se você for falar com o usuário final, ele conhece BPMN, ele sabe das grafias, como explicar essa grafia, como aplicar no dia a dia. Legal? Então nós vamos falar de BPMN, né? Então o N, né, é notação de modelagem de processo de negócio, né? Então um padrão para você desenhar processo de negócio através de algumas grafias, tá? Ah, legal, Marcão. Então além de mapear, né, o que que ele traz de vantagem para a gente? Ele vai fazer com que você entenda, né, o processo de negócio para você explicar para o seu usuário de negócio e também ele vai te desenhar o processo de negócio para você explicar para quem é mais técnico. Vai falar, olha, os sistemas eles rodam hoje dessa forma por causa desse desenho, né? Então ele é um elo entre o business e o técnico. É o seu desenho de BPMN, né? E aí, como eu disse anteriormente, muitas indústrias hoje, né, que desenvolvem software, eles estão usando o padrão BPMN para tentar unificar, né? Então, se você usar uma ferramenta de modelagem de processo, por exemplo, da IBM, Oracle, Microsoft, todos eles já estão usando a grafia de BPMN. Tá bom? Marcão, eu quero saber mais de BPMN. Você falou de... Aqui tá errado, é BPMN, tá? Então aqui, para quem tiver curiosidade aí, galera, entra nesse link, tá? Ou digita aí no Google mesmo, OMG BPMN. Aqui tem especificação, tá? É um PDF, vocês podem baixar lá, é totalmente gratuito. E tem uma boa noite de leitura, vale a pena. Você que está aqui me ouvindo e está gostando e quer se dedicar para isso, agora é a hora. Tem que ler, tá bom? Marcão, mas eu gosto da maneira que as pessoas resolvem o problema. Legal. Você, no futuro, você vai ter que contratar esse arquiteto de negócio. Não, Marcão, eu quero resolver, então vamos lá. Let's go to practice. Tem que praticar. Beleza? As principais simbologias, né? Você pode falar, ah, Marcão, né? Você está brincando que são só essas simbologias, né? Os principais são, né? Aonde começa, então nós temos aqui o círculo, aonde ele termina, um outro ciclo, só que ele é mais negritada. Atividade, que é o retângulo, e o losango, que é o que nós chamamos de gateway, né? Que é a tomada de decisão. Mas obviamente que isso aqui era a ideia quando a gente tinha lá no fluxograma. Quando entrou BPMN, né? O que ele fez? Ele colocou notação. O que é notação? São desenhos para dar um sentido semântico para aquilo. Então, o que é um processo? Um processo que é um software, é um processo feito por uma pessoa, é um processo que acontece de noite, rodando um script no banco. O que é esse processo? Então, o BPMN te dá mais poder de semântica, né? Através dessa simbologia. Então, praticamente o que a gente vai ver é isso, né? Então, perceba esse desenho. É um BPM também. Então, como tem um desenho mais simples, perceba esse desenho aqui, ó. Né? Coloquei até a nomenclatura de cada um, ó. Por exemplo, aqui é um pool, né? Que é uma piscina. Aqui eu tenho lanes, né? Aqui eu tenho o processo, que é onde começa, né? Aqui eu tenho a tarefa. Perceba, tem vários desenhos, né?
E aí a ideia é mostrar para vocês o poder desse desenho e a semântica que existe, tá? Depois a gente vai ter um curso muito especializado somente de falar disso e como gerar isso, RPA e também microserviço, né? Lembra da visão holística. A partir do momento que eu desenhei a solução, cara, eu não tenho que codificar, eu só gero esse código. Então a gente vai mostrar isso para vocês. Então não perca, logo mais a gente vai fazer uma live dessa. E lembrando você que não conhece o clube ainda, a gente vai ter vários hands-on, né, mostrando para vocês código, como implementar, tá bom? Então no começo agora a gente vai mais contextualizá-lo sobre os temas. Olha só esse exemplo aqui, né? Então, outras grafias, né? Então, eu sei que começa aqui porque eu recebo conteúdo, aí eu faço uma confirmação de uma reserva, que é uma atividade, mas a simbologia é como se fosse um raio, né? Significa se der algum problema, algum erro, cara, uma exceção, então eu vou tratar essa falha. E depois que eu tratar, eu volto para cá, né? Então aqui eu estou confirmando uma reserva, Marcão, sim, de voo, né? Legal, pode dar erro na hora de confirmar? Pode. Se vai tratar e posso continuar? Pode. Depois que eu faço, Marcão, você pode verificar aqui o pagamento. Então perceba que tem um maisinho, né? Que a gente fala que você expande e você agrupa, né? Agrupa e desagrupa. Isso aqui nós chamamos de subprocesso, né? Ao mesmo tempo que você verifica o pagamento, você pode reservar um hotel, você pode reservar o voo. E aí, depois que o pagamento foi feito, e você fez reserva no hotel e você fez reserva no voo, o que você faz? Confirma uma reserva como um todo e termina. Tá? Marcão, mas o que é esse maisinho? O que é essa condição? Então, é essa grafia que eu quero passar para vocês. Então, perceba que com poucos elementos aqui, eu consigo representar graficamente toda uma solução de um problema. Tá bom? Então, se atente a isso. Vamos começar, né, falando um pouquinho dessas grafias. O primeiro deles que é o pool lanes, né? Aqui está em inglês, eu mantive isso aqui, mas pool é uma piscina. Então perceba que esse desenho como um todo é uma piscina. Pô, Marcão, mas é uma piscina mesmo? É uma piscina. Tá? E essa piscina é dividida em lanes, em raias, né? Então imagina uma grande piscina que tem a raia. E aí, você já sabe que é raia. Por que tem raia? Porque você só pode andar ali. Então, os elementos gráficos que eu colocar aqui nessa raia é de responsabilidade de quem é o dono dessa raia. Os elementos gráficos que eu colocar nessa raia, quem é o dono? O dono dessa raia. Então eu consigo representar num processo de negócio vários participantes que têm a sua raia. E tudo que eu colocar ali é responsabilidade do dono daquela raia. E o que é a piscina? A piscina é o processo de negócio como um todo, né? Se eu falar o processo de negócio todo é realizar uma venda no e-commerce. Aí eu posso colocar aqui o cliente, então tudo que tiver aqui é responsabilidade do cliente. Eu posso colocar o vendedor aqui, ou o próprio site, o e-commerce, tudo que tiver aqui, a responsabilidade é dele, tá? Então é importante você fazer essa divisão de responsabilidade. Muitos me perguntam, Marcão, mas como é que eu vou descobrir? Você pode perguntar. Mas se você pegar um organograma de uma empresa, tá ali, né? Responsabilidade das caixinhas, né? Os departamentos, os perfis de cada departamento, o que esse perfil tem que fazer, qual a responsabilidade dele, tá tudo ali, né? Mas tem arquiteto que faz nem questão de ver, porque às vezes a empresa nem obedece o organograma, né? Nem hierarquia que existe no organograma ele desconhece, fala, vou fazer do meu jeito aqui porque funciona. Às vezes pode funcionar também. Mas não esqueça, né? Essa representatividade é basicamente para você dividir a responsabilidade. O que tiver nesse contexto aqui é responsabilidade dessa lane e não dessa outra. Tá bom? Perceba esse desenho. Ó. Esse desenho já é um processo de negócio bem completo. Ó, né? Se você vier aqui, você vai ver 3 piscinas. Não sei se vocês estão enxergando aí 3 piscinas, né? 3 piscinas. A piscina do cliente, olha lá, tá navegando sozinho aqui. A piscina do Serasa, né? E a piscina aqui, né, que eu tenho chamado processo de concessão de crédito. Mas vamos usar bastante esse processo. Ele está desenhado completamente. Só que eu sei o seguinte, né? Eu sei que as atividades que tiver aqui é do cliente, as atividades que tiver aqui é do Serasa e as atividades que estão aqui é do processo de concessão de crédito. Mas nesse processo de conceder crédito, eu tenho 2 personagens aqui, 2 perfis.
o gerente da conta e o gerente do produto. O que tiver aqui nessa lane é do gerente de conta. O que tiver aqui nessa lane é de responsabilidade do gerente do produto, tá? Eu vou ler agora, sem vocês mesmos entenderem as outras grafias, eu vou mostrar para vocês como é que eu faria uma leitura desse meu BPMN. Eu falo o seguinte, ó, o cliente, ele starta o processo de concessão de crédito, enviando as informações de crédito para o gerente de conta. O que o gerente de conta vai fazer depois que ele recebeu do cliente? Ele vai avaliar a solicitação de crédito, ele vai fazer uma atividade. Então ele vai pegar lá o papel e avaliar. E aí depois que ele avaliar, ele vai pegar os próprios dados do cliente, tá aqui os dados do cliente, e vai mandar para quem? Para o Serasa. Ele vai mandar para o Serasa. Porque não é responsabilidade dele, por exemplo, alguma atividade que é validação, né? Um nada consta, por exemplo, no Serasa. Mas ele espera a resposta? Não, ele continua. O que ele faz agora? Ele vai preparar a documentação. Depois, ele só vai continuar a partir do momento que a Serasa informar para ele que já fez uma avaliação. Aí ele continua. O que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa avaliação e vai tomar uma decisão, né? Que é um losango aqui que a gente chama de gateway. A decisão é: o cliente está numa situação positiva? Se sim, segue esse caminho. Se não, ele vai seguir esse outro caminho. Vamos fazer o primeiro caminho. Olha, o cliente está bacaninha, a situação dele está joinha. Então, o que o gerente de conta vai fazer? Vai liberar o crédito, vai pegar essa liberação do crédito e vai informar o cliente. Olha só que legal. Esse é o caminho feliz, né? Perceba, eu posso não conhecer esse banco, essa financeira, mas eu acabei de falar para vocês como ela funciona. Agora, pegando a segunda situação, ó, o cliente não está numa situação positiva. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que pegar essa proposta do meu cliente, caminhar para quem? Para o gerente do produto. O gerente de produto ele vai avaliar o crédito e ele toma uma decisão. Se na avaliação dele ele considerar que o cliente pode ser aprovado, então ele vai aprovar e vai devolver a proposta para quem? Para o gerente de conta, né? Então ele volta para cá, para o gerente de conta. E ele, por sua vez, vai liberar o crédito que vai informar o cliente. Se ele achar que não dá para avaliar, ele vai simplesmente reprovar aquela concessão de crédito e ele mesmo, o gerente do produto, é que vai informar o cliente, tá? Então perceba aqui, galera, eu só passei um componente para vocês, né? Dois, na verdade. As piscinas, tá? E as lanes. Então veja que a primeira forma, né, essa gráfica, né, ela não é à toa, eu estou simplesmente contextualizando, dando escopo de responsabilidade para cada ator que participa de um processo de negócio. Legal, né? Então esse é o primeiro elemento. Vamos ver o próximo, né? Aí nós vamos falar das atividades, né? Que são os losangos, Marcão, são os losangos, né? Mas perceba aqui, ó, esse primeiro losango aqui, ó, ele não tem grafia nenhuma, né? Conforme a gente vai evoluindo aqui, eu vou colocando os gráficos, né? As notações. Então, o que são atividades? É uma ação. Perceba sempre todas as atividades vai estar no verbo infinitivo. Olha lá, avaliar, preparar, avaliar, liberar, né? Isso no português. Se você colocar em inglês, não tem problema nenhum também. Mas tem que ser no verbo infinitivo, porque ele vai realizar uma execução, né? Uma atividade, uma tarefa. Então, você, puxa, eu preciso responder o e-mail de um cliente. Cara, é uma ação. Então, possivelmente é uma tarefa que você faz no dia a dia. E essa tarefa tem que constar no desenho, tá bom? Então eu tenho várias formas de fazer um desenho, né? O que nós chamamos de atômicas, né? Não é que elas explodem, na realidade ela só faz aquilo que você pede para ele fazer, né? Então é uma determinada tarefa específica, mas pode ser uma tarefa um pouco mais complexa essa tarefa, né? Que nós podemos chamar de subprocesso, onde você consegue detalhar um pouco mais essas atividades, né? Que você faz em subatividades, tá bom? Então tem esses dois contextos aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos começar primeiro pelas tarefas mais simples. Olha aqui, galera, isso eu acho bem legal, tá? Até eu brinco aqui, sempre quando eu vou falar de arquitetura, né? De negócio, eu estou explicando para algum cliente, até mesmo para algum aluno, né? Eu falo, cara, isso aqui é como se fosse uma aula do Detran. Tem que decorar essas placas aí para passar na prova, né? Mas obviamente que não hoje nessa live. Essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir o momento que você quiser, né? E se o seu cliente não entender também, fala, cara, calma que você vai ver a live do Marcão, né? Só dá o like pra gente aí que é legal.
Mostra lá para ele as possibilidades que tem. Esses desenhos aqui não são à toa. Então, quando você tiver uma atividade que tem aqui, né, como se fosse uma mensagem, né, significa que essa atividade ela recebe informação, né? Muita gente confunde com e-mail, né? Normalmente é o e-mail. Não, essa atividade recebe e-mail? Não. Atividade, para ela começar a executar, eu preciso ter informações, né? É que nem eu falar assim, Rubão, liga agora para um assinante nosso lá do Clube de Arquitetos. Ele fala, Marcão, me dá o telefone. Então, ele para executar, fazer ligação, ele precisa de dados. Então, possivelmente, eu iria representar dessa forma. Agora, a atividade, ela é executada de alguma forma, mas quando ela termina, ela gera informação, né? Eu falo assim, e como é que tá a live? Aí o Rubão fala, cara, tá muito legal. Ele me deu informação. Então, eu tenho que representar aqui nessa mensagenzinha, ela negritada, né? Ela tá pintada aqui de escuro, para dizer que ela gera informação, né? Marcão, e quando tem a bolinha aqui? Cara, quando tem a bolinha é que eu crio a informação. Como assim? Você vai executar a atividade, não veio nada, informação nenhuma. E também não vai sair informação nenhuma dessa atividade, mas eu vou criar aqui dentro, né? Como assim, Marcão? Ah, olha só, eu posso falar o seguinte, puxa, hoje é dia 10, né? Eu tenho que pagar uma conta. Então eu vou lá e eu pago uma conta. Mas eu não precisei receber a conta e nem precisei mostrar recibo dessa conta que eu paguei. Eu simplesmente, dia 14, então vou lá, vou pagar essa conta. Legal, posso fazer simplesmente dessa forma. Eu criei informação e essas informações vão ficar registradas, que o pagamento foi feito, tá? Mas eu não externalizo esse recibo para ninguém, né? Quando tiver nessa pessoazinha, significa uma atividade que é do usuário, né? Muita gente confunde. A atividade do usuário, Marcão, é uma atividade que ele faz na mão, não, ele pode usar software, sistema, né? Então o usuário fala, puxa, eu preciso aprovar um pedido que foi feito com o cliente, então eu deixo ele lá e aprovar. Pô, acabei de entrar no sistema e dar um ok. Ou você fala, não, é essa pessoa que ela é responsável, ela tem que aprovar. Então é uma atividade de usuário, né? Quando tem a mãozinha, isso eu acho muito legal. Esse é manual, né? O nome já é bem conduzente. Significa manualmente você vai ter que fazer. Marcão, é o momento de tomar um café e trocar ideia com os brothers. Legal, é uma atividade manual? É, porque eu tenho que chamar a galera, tomar um café, pegar aqui. Cara, eu preciso despachar o meu produto no correio. Eu preciso despachar o produto para o meu cliente. Mas você vai despachar como? De forma manual? É. Então você vai desenhar uma atividade com a mãozinha. Marcão, uma atividade que tem uma regra de negócio. Puxa vida, o que é uma regra de negócio? Aquilo que é exclusivo da empresa, né? Que o concorrente não sabe. E que você pode representar isso e que tem uma dinâmica muito, muito, muito rápida, né? Eu deixei alguns slides só para a gente falar de BPM, desculpa, de BRMS, Sistema Gerenciador de Regras de Negócio, tá? Então, anotem aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Marcão, eu tenho uma atividade que é um script, né? Dá um exemplo, por exemplo, um call center, né? Ele vai te ligar, ele vai falar todo o script ali, mas o senhor aceita fazer isso aqui? Não, mas e esse aqui aceita? Isso aqui, então tá bom, muito obrigado. É uma atividade que tem um script pronto para você executar. E por fim, uma atividade que é do computador. Não tem ninguém mexendo no computador, por exemplo. É hora de gerar a folha de pagamento. Cara, não precisou o Rubão dar Enter, ninguém precisou interagir. Mas o software sabe que todo dia 10 ele tem que gerar folha de pagamento. Pronto, uma atividade que ela é automatizada, né? Um serviço, né, automatizado. Então pode ser uma aplicação, pode ser um web service, uma API, qualquer uma desses. Legal? Então essas são algumas representações. Puxa, Marcão, é muita coisa, sim, tá? Eu estou mostrando para vocês, é difícil, tem que praticar bastante mesmo. Mas vejam, né, o quanto eu consigo, através desse desenho, ter uma grande representatividade. Eu tenho grande poder de representar tudo isso aqui e detalhar realmente o meu processo de negócio, tá? Complementando esses caras, também eu tenho esse cara aqui, ó, que desenho, né? Eu tenho uma atividade e tenho uma setinha para dentro dele, né? Para quem é de programação sabe, isso aí é um loop, é uma repetição. Pô, Marcão, todo dia eu tenho que fazer isso, todo dia eu tenho que fazer isso. Cara, então repete essa atividade, né?
Esse aqui é uma atividade mais complexa, né? Para quem não é da área de TI. Mas para você que é da área de TI, né? O que a gente representa aqui, né? Esses três, como se fosse um garfinho, né? Para cima, significa que eu posso pegar aquela atividade e torná-la multithreadada. Hã? Já ouviu falar esse verbo ou não? Que eu multitretei, é meio confuso, né? Multitradear, não existe esse verbo. Mas significa que eu pego aquela atividade e consigo torná-la multithread. O que é multithread? Eu consigo pegar aquela atividade e dividir por várias pessoas. A mesma atividade. Marcão, a mesma atividade de call center. Cara, o que eu estou fazendo, o Rubens pode fazer, o Joãozinho pode fazer. Então, eu posso também colocar os três grafinhos falando que é multithreadado, né? Quando eu coloco, né, os três garfinhos agora caidinho, né, com essas três listinhas aqui, basicamente eu estou falando que eles são sequencializados, é um por vez. Um executa, depois o outro, depois o outro. Vou mostrar alguns exemplos para vocês também. E aqui, né, quando eu tenho esse botãozinho aqui, né, é como se fosse aquele botãozinho, né, de voltar. Você tem lá no seu gravador, né, ou aqui quando você está na live aqui, você quer voltar, né? Porque o que ele chama? A gente chama de compensação. Significa desfaz aquilo que eu acabei de fazer, né? É o famoso rollback, né? Então, de repente, você fala, cara, eu fui lá, fiz o pagamento, depois era para fazer tal coisa, só que na hora de fazer tal coisa, né, de dar baixa no estoque, eu não tenho estoque, então desfaz o pagamento. Então, ao invés de eu desenhar um outro desenho para desfazer aquilo que eu já fiz, eu desenho uma atividade dizendo, faz uma compensação daquilo que já foi realizado, né? Basicamente, dá um rollback, né? Ou, melhor, né, quem conhece um pouco de contabilidade, eu estou fazendo um estorno, né? Que é diferente do rollback, um estorno, né? O estorno, quem manja de contabilidade, né, você gera lá um lançamento, e o estorno, você gera um outro lançamento desfazendo o que você fez, né? Mas qual a diferença do estorno de um rollback? O rollback você pode não ficar sabendo o que aconteceu. O estorno fica no livro diário lá, ó, que você fez tal transação, o estorno é outro lançamento, fica no histórico. Então a compensação ele fica no histórico, tá bom? Legal, Marcão. Vê exemplos aqui, ó. Agora perceba que nesse desenho agora tem notações, ó. Então eu posso falar que o processo começou aqui, uma atividade feita pelo usuário, que é verificar condições de crédito. Aí depois, supondo que eu liberei crédito, né, eu tenho aqui uma outra atividade que é providenciar a liberação do crédito, né? Então perceba que aqui eu já começo a pegar aquele mesmo BPMN que eu já desenhei, começar a colocar notações. Olha aqui outras notações, né? Eu vou colocando atividade. Então ele começa a ficar com maior riqueza de detalhe e principalmente semântica, tá bom? Que mais? Aí eu tenho outro desenho aqui que é o fluxo de atividade. Então uma atividade para se comunicar com outra, ela tem uma setinha. Ah, mas calma, aquela setinha é tão boba, né? Tem três tipos de setas. Uma que é o fluxo normal, que é o contínuo, que a gente sempre usa. Às vezes a pessoa nem percebe que usa. Mas tem um losango e uma seta. O que acontece? Você toma uma decisão para ver se vai para outra ou não. Então você está numa caixinha aqui, numa atividade, você fala, cara, vou tomar café ou não? Aí você toma uma decisão. Se tiver café quentinho, eu vou. Se não, não. Então, para você continuar no fluxo, você pode tomar uma decisão também, né? E tem essa setinha, né? Uma barrinha tracejada aqui, que é o default, né? Que você fala, cara, se eu não for para cá por alguma condição, eu tenho uma saída default que é por aqui, né? Então, por exemplo, você está dizendo o fluxo, eu falo, ó, se o cliente ele informou o CNPJ, por exemplo, né? Ou se o cliente informou o CPF, eu vou emitir nota fiscal paulista. Se ele não informou, tem uma saída normal que é fazer sem. Evita um if, né? Ou evita um gateway, né? Que seria o losango? Sim, porque é uma saída default, tá? Pouca gente usa um desses recursos aqui, mas eu estou trazendo que você vai encontrar no livro lá de BPMN, na especificação, né, do padrão BPMN. Legal? Marcão, aí tem um outro elemento que aí esse é bem semântico, que são as bolinhas, né? Que são os eventos, né? Vocês viram que o evento até agora a gente não entrou muito em detalhe, ó. Evento de início, evento de fim, evento de início, evento de fim. Mas perceba que tem outros eventos. Marcão, tem uma bolinha aqui, tem uma bolinha intermediária, né? O que são esses caras aí? Agora nós vamos começar a colocar anotações também. Evento é algo que acontece, ou no início, ou no fim, ou no meio, tá?
Pode ser disparado através de um relógio, pode ser disparado por um usuário, mas é algo que acontece para mudar de repente o fluxo, né? Você fala, puxa, o fluxo está indo bem, mas eu não posso avançar enquanto a nota fiscal não for ser emitida. Cara, a nota fiscal vai ser emitida por outra área. Então, quando a nota fiscal é emitida, que você recebe, você está recebendo uma notificação, que a gente chama de eventos, né? Então, normalmente evento, né, tem causa, tem efeito, né? São triggers, né? Que você dispara, mas quem dispara tem um cara também que recebe. Então, a gente faz que é o famoso trigger catch, né? Esses eventos, né? Você fala assim, cara, eu já emiti a folha, a nota fiscal, então eu quero que dispare um evento para continuar o processo de venda. Então, eu mando disparar o evento e também junto com esse evento eu mando a nota fiscal. Puxa, então eu também posso carregar dados dentro de eventos, né? E normalmente você sempre vai encontrar ele nas bordas, né? Início e fim, início e fim. É muito raro os momentos que vocês vão encontrar processo de negócio com os eventos intermediários, aqueles que apresentam no meio do fluxo. É muito difícil, né? Mas você tem uma semântica muito bacana para você usar, tá? E vale a pena, tá? Então eu estou mostrando aqui só de inicialização, pessoal. Significa na primeira borda, para começar o processo de negócio, sempre ele começa com, né, um evento. Esses são todos os tipos de evento que pode acontecer, né? Aí lembra de novo, pô, Marcão, mas tudo isso tem, cara, tem muita coisa. Mas é pra gente decorar tudo? Não, graças a Deus que não. Porque você vai ter meu material, você vai ver a live aqui, você vai recorrer, puxa, qual desenho que eu vou usar, tá? E também tá na especificação, fiquem tranquilos, tá? Mas por quê? Na especificação ela pensou em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades que podem começar, né? Então, se você faz aqui um círculo, né? Sem nada, sem grafia nenhuma, é o mais simples. Significa começa o processo. Ah, tá. Não tem nada a fazer? Não, então começa. Mas tem que começar. Então, ele é o mais simples. Se ele tiver, né, com esse desenho, dessa mensagenzinha, significa ele começa, mas já tendo conteúdo dentro dele. Né? Então você fala, cara, eu quero começar um processo de um pedido, Marcão. Você tem que ter o pedido na mão. Então você já começa com uma bolinha, com uma message que representa o seu pedido, né? E o relógio, Marcão, o relógio significa o seguinte, ó, ele começa ou num determinado horário ou ele é recorrente, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, todo mês, todo ano. Porque tem uma Chrome aí, né? Então é muito comum, que nem eu dei o exemplo, ó, é hora de gerar folha de pagamento. Então eu sei que todo dia 10. Então eu posso falar que o processo de folha de pagamento, eu não preciso dar um enter, não preciso dar um estímulo para aquele processo começar. Eu simplesmente programo. Todo mês, dia 10, tem que começar a folha de pagamento. Então eu vou usar uma simbologia como essa, tá? Uma condição, então eu posso montar também uma listinha, né? Para aquela atividade começar, eu tenho que verificar se já foi feito isso, já foi feito aquilo. Vou fazer a folha de pagamento, então eu tenho que primeiro verificar todo ponto já está contabilizado, todos os funcionários admitidos já estão na folha, todos os funcionários demitidos também estão cadastrados, todas as horas extras também estão cadastradas. Então eu posso fazer uma checagem antes de começar o processo. Tudo foi checado, tá ok? Então começa o processo de negócio. Olha só, muito legal. Uma bolinha com losango, né? Significa que você, né? Você vai começar recebendo um sinal, né? O que é um sinal? Alguém que tem que dar o estímulo. Alguém tem que dar enter. Ó, vai lá, começa. Aí sim, tá? Aqui tem esse cara aqui, né? Que ele representa um símbolo bem bacana, que ele fala, cara, eu posso ter vários estímulos, né? Para eu executar meu processo de negócio, posso ser por uma condição A, condição B, condição C e D. Legal, qualquer uma delas, se der certo, já pode começar. A cruz aqui significa que ele é multiparalelo, significa que eu tenho todas as condições, todas precisam acontecer para depois eu começar. E aquela que a gente chama aqui, né, de exceções, né? Perceba aqui, né, essa setinha como se fosse um raio para cima, que a gente chama de escalation, né? Muita gente não entende isso daí. Vamos supor que o seu processo está sendo executado e deu um erro. Só que esse erro você não consegue resolver. Você tem que escalar
para alguém que é superior ou para um processo que é, né, para uma lane superior à sua. Então você vai fazer um escalation, tá? Aqui, aquele símbolozinho que é o raio, né, significa quando der erro, para o processo, né? Então você pode parar o processo ou pode parar uma atividade. E aqui também você pode falar, cara, eu sei que algo deu errado, vai lá e dá um estorno. Eu estou mandando um evento para estornar, não pedi para executar um processo de estorno. Eu falei, vai lá e estorna agora, tá? Então eu vou usar um evento de compensação. Bem complexo, né? Puxa, Marcão, eu tenho que praticar isso aqui todo dia, todo dia. Esses são só os de inicialização, está na primeira borda, para começar o processo. Eu tenho os que finalizam, né? A diferença dele, se você perceber, né, entre o anterior, é que ele é um pouco mais negritado, tem um contorno um pouco mais forte, né? Mas são a mesma coisa. Para terminar de forma genérica, não faz nada depois que terminou. Você terminou, manda para mim algum conteúdo, então vai ter a mensagem. Marcão, eu terminei o processo de negócio, mas deu erro. Então você tem que simbolizar aqui que você terminou, mas terminou com um erro. Legal? Marcão, eu terminei, mas mesmo assim, cara, não terminei legal. Eu tenho que escalonar. Então vai escalonar, né? Termina em forma superior. Marcão, eu nem terminei, né? O processo foi cancelado no meio. Então você tem que dizer que existe a possibilidade de você cancelar. Marcão, eu terminei todo o processo do negócio, mas cara, foi feito tudo errado. Eu tenho que estornar tudo que eu fiz nesse processo de negócio. Beleza, indica isso, né? Marcão, eu terminei, eu tenho que avisar que o próximo processo de negócio tem que começar, então manda um sinal para ele, né? Marcão, eu terminei. Esse cara aqui, ele é o mesmo que o primeiro, tá? Você pode ter, né, uma outra bolinha aqui ou não, tá? E esse cara aqui é um múltiplo, significa que eu terminei, Marcão, mas eu tenho que esperar o outro terminar, o outro terminar e o outro terminar para falar que eu realmente finalizei o processo como um todo. Então você vai ter um término múltiplo, onde múltiplos eventos serão finalizados aqui para você informar a galera que você realmente finalizou. E por fim a gente tem também os intermediários. Como é que eu sei que são intermediários? A borda é dupla, tá? Então perceba que todos os elementos têm a borda dupla, né? Um mais genérico, a borda dupla não tem nada, mas é um evento que pode acontecer no meio do processo, né? Aqui também eu tenho, né, que é a mensagenzinha negritada, significa no meio vai ser disparado um evento que eu vou mandar mensagem. Ó, no meio alguém interrompeu o meu processo, né? Então mandou um evento com mensagens, né? E aqui esse símbolo que eu gosto demais, né, que é representar o link, né, aonde começa e aonde eu continuo. Significa, né? Esse símbolo a gente usa, galera, para quando você está desenhando o BPMN e ele é muito grande. Então, ao invés de você fazer uma tripona, né, você pode começar o desenho, parar aqui e continuar embaixo, né? Para não ficar um desenho distorcido. Então você usa um link. O link já diz, ó, tem um link aqui, coloca o nome para ele, vai na outro momento, em outra parte do desenho, coloca o link novamente com o mesmo nome. Então é como se eu estivesse plugando, né? Isso aqui é mais para estética, mas eu gosto demais, tá? Veja um exemplo aqui, ó. Olha só como é que tá ficando nosso processo de negócio. Muito mais notations, né? E aqui eu vou só deparar com vocês aqui, ó. Olha aqui o meu link, ó, né? Acabei de terminar aqui, verificar condições de férias. Perceba que esse cara tem dois eventos aqui. Um evento que é um relógio. Então, verificar condições de férias, ele tem até 3 dias para notificar a pessoa se ela vai ter férias ou não, que já está expirado. Então, é um processo que eu vou disparar, né, durante 3 dias. Aqui tem um link, ó. Eu ia continuar aqui, mas puxa, mas ia ficar deselegante. Então, o que eu fiz? Fiz um link e continuei ele aqui, ó. Olha que bonitinho. Ao invés de tentar colocar um desenho, cara, esteticamente fica muito bacana. Se você não conhecer esse elemento, você nem ia saber que daqui, né, com esse nome, continuar a negociação, ele continua aqui também. E olha só, Marcão, quantos eventos de término eu posso ter? É só olhar aqui, ó. Nesse exemplo aqui eu tenho 4, né? Então, o meu processo de negócio, ele pode finalizar por aqui, ele pode finalizar por aqui, por esse último item ou por esse primeiro.
E de início, cara, início é início normal. Então, eu consigo, né, colocar mais valores semânticos para representar a minha lógica de como eu quero resolver um problema. Bacana, galera? E o último elemento que a gente tem aqui são os gateways, né? E o gateway, a galera adora falar que é o if, né? Tomar decisão, né? Então são conectores lógicos, obviamente, são simples. Ele representa o inclusivo e o exclusivo, que é o ou e o e, né? Então a galera que é mais de programação sabe o que eu estou falando. Eles não executam tarefas, isso é importante porque quando você toma uma decisão, você não conta tempo, né? Quanto tempo demora para tomar a decisão? Ou é A ou é B, ou é para os dois, tá? E o gateway ele pode ter várias entradas de dados e várias saídas de dados. Os gateways têm pouca simbologia, mas são muito fortes semanticamente, tá? São esses caras aqui, ó, tá? Puxa, Marcão, mais aulinha de Detran, mais aulinha de Detran. Acabou. São só esses daqui. Não, tem mais alguns, tá bom? Mas olha só, eles são representados sempre por um losango, né? E esse losango, se você tiver uma grafia dentro dele, é a simbologia. Então, se não tiver nada ou tiver um X, é o que a gente chama de exclusivo. Ou vai para um lado, ou vai para outros lados, né? O inclusivo pode ser para um lado, como pode ser para dois, como pode ser para três, como pode ser para nenhum, né? O paralelo significa vai para um e vai para o outro em paralelo, né? Esse asterisco, muita gente me pergunta, Marcão, o que é o asterisco aqui, né? Cara, são várias possibilidades. Ao invés de você fazer, né? Às vezes tem um fluxo que você tomar 15 decisões. Aí você vai falar, cara, eu tenho 15 losangos no meu desenho. Marcão, pelo amor de Deus, não faça isso. Usa anotação. Coloca um só com asterisco e dentro dele você vai dizer todas as situações, tá bom? Todas as decisões você tem que tomar ali. Visualmente é mais elegante, tá bom? Tem esses outros também, né? Que é para você tomar decisões para saber, ó, eu tomo a decisão. Se eu tomar a decisão, eu disparo um evento, né? Então tem esse cara aqui que você vai disparar um evento de acordo com vários decisões que você está tomando, né? E esse evento é intermediário. Esse aqui também se toma várias decisões, mas são eventos para eu começar. Então, às vezes, para você começar um fluxo, né? Você tem que receber input de um, input de outro, input de outro. Aí você fala, posso começar? Toma uma decisão. Ah, mas tá faltando um documento. Se a decisão for sim, começa. Se for não, não. Tá? É mais comum a galera, né, é incomum na realidade, né, a galera usar mais esse tipo de grafia no início do processo. E aqui é o múltiplo, né? Não, aqui eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que receber nota fiscal, eu tenho que receber os dados do cliente, eu tenho que receber os dados do endereço para poder gerar uma entrega. Então o processo da entrega só vai ser startado a partir do momento que eu tiver uma decisão como essa. Então são simbologias, são tipicamente, né, utilizadas aí nos processos de negócio, fortemente, né, com essas notações, te muda toda a semântica do seu processo de negócio, tá? Separei alguns deles aqui, ó lá, com X, é o exclusivo, né? Ou vai para um caminho ou vai para o outro. Então, assim, eu vou avaliar um artigo, eu estou avaliando um artigo. Cara, o artigo eu posso aceitar, aí ele vai para esse caminho. Eu posso rejeitar, que vai para esse caminho. Ou eu posso simplesmente falar, cara, a melhor aí, não tá legal, tá? Então, supondo que eu avaliei um artigo, não tá legal, não, então vem para cá. Então ele vai reescrever o artigo e manda para mim. Pô, cara, tá rejeitado esse cara, então vai cancelar e vai terminar. Não, tá aprovado, então ele vai por esse caminho. Então aqui é o famoso ou eu vou para um caminho ou vou para o outro, que a gente chama de exclusivo. Eu tenho aqui o paralelo, na tomada de decisão paralela. Eu vou definir um tema do artigo. Tô eu e o Rubens aqui. Eu falo, Rubão, você vai escrever. Eu vou, ou melhor, né? Vamos inverter os papéis. Rubão, eu vou escrever. Rubão, e você vai selecionar para mim as imagens daquele artigo. Nós vamos trabalhar em paralelo. Então eu tomei uma decisão. Vai ter o artigo? Vai. Então eu vou escrever e o Rubens vai pegar as imagens. A hora que ele terminar as imagens, eu terminar o artigo, a gente se encontra e juntos a gente vai diagramar o artigo. Legal? Então isso aqui nós chamamos de gateway paralelo. Esse aqui, né, seria o E, né? Eu posso fazer um, posso fazer nenhum, posso fazer todos, né? Então supondo que eu vou identificar, né, uma documentação. Marcão, que documentação você tem? Eu tenho o RG. Ó, com o RG
você consegue uma negativa civil e eu consigo uma negativa criminal, mas não consigo, por exemplo, a negativa de débitos. Tudo bem? Então eu coloquei aqui. Então, ele vai ver, cara, quais são as documentações necessárias. Ah, você tem um CPF também, Marcão? Tem um RG CPF. Então você consegue a negativa civil, a criminal e também de débitos. Ótimo. Então você tem aqui, né, um gateway que ele é o E. Então é E para algum, para nenhum ou para todos. Tá bom? Então isso é muito legal também para você que já trabalhou com lógica, né? É importante você entender. O que mais, Marcão, pode aparecer no processo? Não é comum, mas você pode representar também essa listinha, né, que representa um documento. De repente você tem no seu processo, fala, cara, Marcão, eu gerei nota fiscal. Quer representar a nota fiscal? Faz essa listinha e coloca o nome. Marcão, eu quero representar várias notas fiscais. Aí tem gente que pega essa listinha e vai sobrepondo uma atrás da outra. Não precisa, é só pegar essa simbologia aqui. Esses três, lembra dos garfinhos? Significa multithread. Então aqui representa múltiplos documentos. Tá bom? E se você falar, puxa, Marcão, mas tem hora que no meu processo eu preciso buscar dados num banco de dados que seja do meu cliente, num banco de dados do governo, então se representa através de simbologia, que na verdade a gente não chama de banco de dados, a gente chama de data store. Esse é o nome correto, tá bom? E uma simbologia que eu deixei para vocês no final aqui, que eu falei lá na atividade, né, que a gente tem lá as regras de negócio, né? A regra de negócio, pessoal, é bem sensível, tá? A simbologia dele é muito simples, mas por que eu separei esse slide para poder falar dele, né? É para mostrar para vocês que acontece, né? Quando você vai escrever regra de negócio, a regra de negócio ela é mais sensível, né, na empresa. Então você não pode criar, né, um processo escrevendo essa regra de negócio, porque você vai ter que mudar todo dia. Como assim, Marcão? Tem empresa que você faz, por exemplo, um cálculo de um imposto, por exemplo, que muda todo dia, né? Seja ele municipal, estadual, federal, e você tem que fazer cálculos para isso, né? Então você pode representar através de processo de negócio essas contas? Pode, sem problema nenhum. Só que se mudar, toda hora você tem que mudar, né? Então nessas situações que a regra de negócio é mais sensível, você usa o BRMS, né? Que é Sistema Gerenciador de Regras de Negócio, tá? Regra de negócio é específico para cada empresa, tá? Cada um tem a sua. E nessas situações você acaba usando uma ferramenta, né, que você vai desenhar, só que esse desenho você pode ir um pouco além, não somente colocar uma atividade que é uma regra de negócio. Você pode explodir aquela atividade que representa a regra de negócio e escrever numa linguagem de quarta geração. O que é uma linguagem de quarta geração? Uma linguagem mais próxima do português, como você quer que essa regra de negócio ela funcione, tá bom? Então é muito legal isso aqui, tá? Então basicamente você consegue através do BRMS, né, que existem várias ferramentas, que também a escrita é muito ruim, mas depois, né, vocês depois podem perguntar, vou mostrar para vocês uma lista, mas tem uma ferramenta que é uma das melhores aí, quiçá do mundo, que chama Raya, que faz um negócio muito mais bacana, né? Ele faz 100% volátil, onde qualquer um pode escrever essa regra. Por quê? Usa-se a base de BRMS, né? A Raya, para quem não conhece, é uma ferramenta difundida no mercado para trabalhar com recuperação de receitas e também é uma ferramenta antifraude, tá? É uma ferramenta representada por mim aqui pela Summit, tá? Então depois quem tiver curiosidade de conhecer, a gente bate um papo aí, deixa seu contato. Legal? Mas normalmente, né, você consegue colocar comandos como if, como then, escrever a regra numa quarta geração, né? Como assim, Marcão? As regras de negócio, elas são escritas para escrever uma lógica mais detalhada, muito mais específica. Essas regras de negócio, né, também são levantadas pelo analista de negócio, mas ele não vai conseguir representar num processo de negócio, então ele prefere escrever a regra, tá? E normalmente, né, ele é realizado por um desenvolvedor, dependendo da linguagem, tá? Se você usar uma linguagem de quarta geração, qualquer analista de negócio
tem condições de representar. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Olha um exemplo bem bacana, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês entenderem, né? Tá bom aí, Rubão? Apareceu maior? Ficou melhor aí? Pois aparece aí, né? Mas olha só, né? Eu tenho aqui uma regra de negócio desenhada numa ferramenta de BRMS. Então, perfeito. Olha só, uma tabela de decisão, né? Ao invés de você fazer, né, uma atividade com gateway, outra atividade com outro gateway, outra atividade com outro gateway, que deu 3 dias, tem que mudar, então você faz, por exemplo, através de BRMS. Um exemplo que eu estou mostrando aqui é a tabela de decisão. Olha essa tabela de decisão aqui. Eu acabei de criar um conjunto de regras. Quais são essas regras? Tem regra 1, regra 2 e regra 3, tá? Então eu falo o seguinte, eu vou analisar o crédito do Rubão, né? Se o Rubão tiver numa blacklist, né, que é a regra 1 que vai avaliar a blacklist, se for verdadeiro, tá fora, Rubão, tá reprovado. Se, né, o Rubão não tiver numa blacklist, né, então significa que ele não está na blacklist, eu vou executar a regra 2. Qual que é a regra 2? O Rubão está na minha base de cliente? Cara, ele tá. Então ele não está na blacklist, ele está na minha base de cliente. Rubão, crédito aprovado. O Rubão, ele não está na blacklist, mas ele não está na minha base de cliente. Então eu falo, cara, eu vou fazer uma análise ainda do seu crédito. Olha só, com uma tabelinha bem simples, né, que a gente chama tabela de decisões, eu criei todo um conjunto de regras de negócio sem ter que desenhar processo de negócio. Por quê? Tudo isso daqui para mim vai ser uma atividade só no meu fluxo, uma atividade do tipo regra de negócio, né? Uma outra regra de negócio, se você, né, é mais aí a fim de escrever a regra, olha essa regra aqui, ó, tá? Essa regra eu falo o seguinte, olha, se o preço, né, que eu estou comprando um produto for maior que 5 mil, maior ou igual a 5 mil, então eu vou dar um desconto, né? Vou verificar se eu vou dar um desconto. Olha, no caso aqui eu vou aprovar o pedido, mas não vou dar desconto nenhum, né? E aí continua no mesmo preço. Então eu posso verificar aqui, né? Mas se, por exemplo, o preço for menor que 5 mil, eu falo para ele que é o seguinte, cara, não precisa de aprovação, né? Qualquer um pode fazer uma compra menor de 5 mil, mas não vou dar desconto não. Aqui, se for maior ou igual a 5 mil, né, significa que eu preciso, né, dar um desconto, né? Ou, no caso aqui não é que eu tenho que dar desconto, né? Aqui eu preciso que alguém aprove. Então essa regra é bem simples, regras de if then. Se for maior que 5 mil, sei lá, o meu gerente precisa aprovar. Se for menor que 5 mil, ninguém precisa aprovar. E eu posso colocar outras condições, desconto, se eu aumento ou diminuo o preço, se está numa promoção, se não está numa promoção. Beleza? Então eu dei um exemplos aqui, galera, para vocês. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai esmiuçar um pouco mais esses contextos, tá? É muito conteúdo para vocês. Mas essas ideias, normalmente a gente passa para quem? Para quando é uma regra de negócio. Tudo bem? Tranquilo? Então, continuando aqui, galera. Resumindo, né? Acho que a gente já falou bastante. Praticamente, eu coloquei essa tabelinha aqui. Tem esse livro também aqui, chama Business Process Management, fora a especificação que eu já passei para vocês. Tem esse livro também, vocês podem baixar, tá lá no site do MG. Assim como tem essa tabelinha aqui, que você tem todos os tipos de grafia que você pode usar. Então, perceba, pô, Marcão, então eu consigo desenhar todo o meu processo usando todas essas grafias, usando a semântica? Sim. Tá? Mas amanhã eu estou fazendo excelentes processos de negócio? Não. Teoria Oscar Schmidt. Treino. Tem que treinar, 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 até chegar no ápice que você realmente vai conseguir desenhar bons processos de negócio. Isso tudo que eu estou falando é uma parte da arquitetura de negócio, que é a parte de modelagem.